Negócio fechado! Flamengo acerta a renovação de meia Yuri César e coloca multa de quase R$500 milhão. Final da Libertadores pode tirar Flamengo e Palmeiras do Maracanã. Clube fecha acordo com mais 2 famílias de vítimas do incêndio do Ninho. E mais, lateral chileno Maurício Isla abriu o jogo em coletiva. Chegou a comparar Rogério Ceni, a treinador europeu, não vê a hora da torcida do Mengão voltar aos estádios e sempre sonhou em atuar no futebol brasileiro. Essas e outras você confere a partir de agora no seu canal Raflamelo. Então cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, não perde tempo. É muito importante a sua inscrição aqui embaixo. Tem um botão vermelho, você se inscreve. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo81, nossas redes sociais. Assiste até o final para você não perder nenhum detalhe. No final do vídeo eu vou explicar como é que faz para participar do sorteio. Um caminhão de prêmios no dia 3 de janeiro. É o canal Raflamelo em parceria com o canal Flazoeiro. Começo com uma excelente notícia. O Flamengo estendeu o vínculo contratual do meia Yuri César, uma das maiores promessas da base. Quem pediu a contratação do Yuri César por empréstimo no Fortaleza foi o atual treinador rubro-negro, o Rogério Ceni. O garoto está emprestado ao Fortaleza até fevereiro de 2021, prazo que encerra o Campeonato Brasileiro de 2020. O Yuri César já tinha contrato com o Flamengo até o fim de 2023 e com isso o Flamengo agiu rápido nos bastidores para estender esse vínculo do fim de 2023 até o fim de 2025, com uma ressalva: a multa rescisória do Yuri César é de 70 milhões de euros, convertendo para o real dá quase R$500 milhão, 440 milhões de reais a multa rescisória do Yuri César. No contrato ele não pode enfrentar o Flamengo, por isso o Fortaleza liberou o atleta para passar o Natal aqui no Rio de Janeiro com a família em Volta Redonda, e com isso o garoto deu uma passada no Ninho do Urubu para assinar aí essa renovação, né? Essa extensão do vínculo contratual. O Flamengo chegou a rejeitar várias ofertas pelo meia Yuri César. O próprio Rogério Ceni já pediu a volta do garoto em fevereiro para utilizá-lo nos profissionais. O Rogério Ceni elogiou muito o futebol apresentado pelo Yuri César e elogiou também a cabeça do menino. Disse que ele tem uma cabeça muito evoluída, né? Uma mente aberta, entende bastante as coisas, e o Yuri é um garoto fantástico. Teceu elogios aí para ele, o técnico Rogério Ceni, o técnico do Mengão. Yuri, com a camisa do Fortaleza, tem 34 jogos e 5 gols. A informação foi publicada primeiramente pelo jornalista Vene Casagrande, do jornal Dia. A nossa próxima informação é uma informação que preocupa, porque estaríamos aí na reta final do Campeonato Brasileiro nesta data específica. Eu estou falando da final da Libertadores da América, que vai acontecer no Maracanã no dia 30 de janeiro. A Conmebol bateu o martelo e quer o estádio liberado alguns dias antes. Esse é o problema, né? A final da Libertadores, o Flamengo, que não vai disputar, foi eliminado pelo Racing nas oitavas de final, e aí a gente não sabe ainda, não tem uma definição de quais os times vão encarar aí essa final de Libertadores no Maracanã. Com isso, o Flamengo deve ficar sem o estádio nesse jogo específico da 31ª rodada contra o Palmeiras. O Fluminense vai sofrer um pouco mais, hein? O Fluminense que administra em conjunto o Maracanã. O Fluminense deve ficar sem o Maracanã no jogo contra o Sport, contra o Botafogo e contra o Goiás. E por que o Flamengo não vai ter o Maracanã nesse jogo específico contra o Palmeiras? Porque os jogos do Flamengo no mês de janeiro, olha, o Flamengo no dia 6 de janeiro enfrenta o Fluminense. É o clássico Fla-Flu. Aí enfrenta o Ceará, esses dois jogos atuando no Maracanã, o Fluminense, e também o Ceará no dia 10. O Goiás é fora de casa. Alô, Goiânia! Vamos para Goiânia fazer esse jogo. O Goiás vai ser no dia 17 de janeiro, lá em Goiânia. E aí, o dia 20, Palmeiras e Flamengo. Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Esse jogo corre risco de não acontecer no Maracanã. O Flamengo não recebeu ainda nenhuma comunicação. A Conmebol, ela gosta de ter um prazo de 10 a 15 dias antes dessa final para preparar tudo, gramado, enfim, a Conmebol vai enfeitar o Maracanã para essa final e existe essa preocupação do Flamengo ficar sem o estádio para esse jogo contra o Palmeiras. E aí, vai jogar onde?
Mané Garrincha, tem que arrumar um lugar para enfrentar o Palmeiras, hein? E o Flamengo aí vai ficar de repente sem o Maracanã, ainda não tem nada oficial, mas o prazo é esse, a final da Libertadores vai acontecer no dia 30 de janeiro, 10 dias antes da 31ª rodada, o Flamengo enfrenta o Palmeiras, e aí depois disso, os 2 últimos jogos do Flamengo serão fora do Rio de Janeiro, contra Atlético Paranaense e Sport. A agenda de janeiro aí do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, apenas esse jogo contra o Palmeiras específico, que vai acontecer no dia 20 de janeiro, mas o Maracanã de repente vai estar fechado para a final da Libertadores, que vai acontecer no dia 30. Mais uma informação, aliás, uma excelente informação, o Clube de Regatas do Flamengo informou que fechou mais 2 acordos com os familiares dos garotos que foram vítimas aí da tragédia, do incêndio do Ninho, no dia 8 de fevereiro de 2019, no Centro de Treinamento George Elal. Após muito diálogo, o vice-presidente geral jurídico, Rodrigo Dunsch, conversou, e fechou esse acordo com os pais de Arthur Vinícius e Pablo Henrique. Chegaram a um entendimento. Com estes 2, são 8 acordos e meio. E aí eu vou passar aqui os nomes para o torcedor rubro-negro, os responsáveis de Arthur Vinícius, Átila Paixão, Bernardo Pizeta, Jedson Santos, Jorge Eduardo, Samuel, Pablo Henrique, Vitor Isaías e o pai de Riquelmo. O pai de Riquelmo fechou com o Flamengo o acordo, mas a mãe não fechou. Por isso que são 8 acordos e meio. E aí o VP geral e jurídico Rodrigo Dunsch também falou sobre o andamento das conversas com a família de Christian Smério. Diz o seguinte: tive uma reunião com eles e conversamos muito. Foram muito compreensivos também conosco, apesar de ter acontecido algo tão lamentável, mas sinto que a conversa foi boa. A mãe dele falou que discordava de algumas coisas que o clube fez, houve alguns mal entendidos, outras coisas que ela tinha razão, pedi desculpas, estamos no caminho de uma conciliação. É muito importante a conversa, olho no olho, ouvindo as dificuldades. É muito doloroso, a distância é difícil, mas agora estamos mais próximos, disse aí o Dunsch, que reiterou, ainda que sempre será prioridade máxima do Flamengo atender as famílias. Ele falou que essa missão, o Landim passou para ele como se fosse a missão mais urgente da vida dele, resolver o acordo com essas 10 famílias. O lateral direito Maurício Isla foi escolhido, bola da vez para a coletiva de imprensa. Ele abriu o jogo, falou sobre muitos, falou sobre o Rogério Ceni, comparou o trabalho do Rogério Ceni com grandes treinadores europeus. Ele inclusive falou que a metodologia de trabalho do Rogério Ceni é bem parecida com a do El Louco Bielsa, o Marcelo Bielsa, que figurou lá entre os 5 melhores técnicos do mundo da atualidade, ao lado de Klopp, ao lado do Flick, do Bayern de Munique. Enfim, ele elogiou muito o trabalho do Rogério Ceni, falou que o futebol brasileiro é um dos mais competitivos do mundo. Ele tinha sempre esse sonho de atuar no futebol brasileiro. O Isla, que fez a sua carreira na Europa e sente muita falta da torcida, ele quer ver a torcida do Flamengo. Foi o único jogador que chegou aí nas contratações que não conseguiu ter esse gostinho de ter esse contato com a nação. Ele elogiou os fãs do Flamengo espalhados pelo mundo inteiro e disse que está ansioso logo para a torcida voltar. Ele falou muito de futebol, chegou a detonar o racismo no caso do Gerson, disse que isso não acontece só no Brasil, é no mundo todo, é na Itália, é na Espanha, é na Inglaterra, é na Alemanha, enfim. Gostei muito da coletiva do Isla, o Isla que é um bom jogador, um bom lateral. E por falar em lateral direito, hoje quem apareceu no Ninho foi o Rafinha, rapaz, ex-jogador do Flamengo, tirou foto lá com o mosaico, as suas fotos em 2019, a brilhante temporada do Flamengo. Ele tirou foto, teve resenha com os ex-companheiros. O Rafinha apareceu para matar a saudade do Ninho, matar a saudade do elenco, dos dirigentes. Pergunto aqui pro torcedor rubro-negro: tá com saudade do Rafinha? Aceitaria o Rafinha de volta em alguma oportunidade? Eu não estou falando que o Rafinha está pedindo para voltar pro Flamengo. Ele está lá na Grécia, foi no meio do ano, enfim. Se em algum momento, em determinado momento, o Rafinha desejar voltar ao Flamengo, você, o torcedor, aceitaria de volta ou não? Deixa aqui nos comentários. Essas foram as informações do nosso Mengão no dia de hoje. A gente volta a qualquer momento. Uma última, hein? Nós anunciamos aqui no vídeo mais cedo que o Flamengo renovaria hoje o contrato do meia PP. E não deu outra. O clube, inclusive, já divulgou as fotos nas redes sociais do PP, tá lá com o Marcos Braz, tá com o Bruno Spindel, assinando aí a renovação
por mais 6 meses. Muita gente perguntando, Rafa, por que renovou por mais 6 meses? O contrato do PP encerraria no dia 31 de dezembro. O Rogério Ceni queria dar mais oportunidades ao garoto, queria entender o futebol do PP, já que ele entrou em campo uma vez com o Rogério Ceni, né, foi no penúltimo jogo aí pelo Campeonato Brasileiro contra o Santos, mas o PP vai ficar por mais 6 meses. Ele só queria mais 3 meses de contrato. O Flamengo queria mais 6, então ele renovou aí até junho. O PP ficará no Mengão. Grande abraço a todos, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo.